Bom, pessoal, a gente vai iniciar hoje as nossas discussões sobre deriva genética, né? A deriva genética é um dos mecanismos evolutivos de modelagem de variabilidade, né? E a gente vai discutir quais são, né, os contextos, né, ecológico-evolutivos que ela pode ocorrer. E aí, associada à deriva genética, ela pode ocorrer de várias maneiras, né, na natureza, mas todas elas têm a ver com processos aleatórios, certo? Então, a modelagem da variação por deriva, ela ocorre de forma aleatória, que é diferente do que ocorre quando a modelagem da variação ocorre por seleção natural, certo? Nesse caso, o resultado da evolução não necessariamente é a adaptação, porque a deriva está relacionada, por exemplo, a cruzamentos preferenciais entre indivíduos aparentados, efeito do fundador, evento catastrófico, frequência inicial de alelos alta. Então, são outros fatores que não têm necessariamente a ver com a adaptação, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Imagina aqui uma primeira geração, né, de besouros, na qual 3 deles são verdes, né? E 3 deles são marrons, mas apresentam, né, genes para cor verde. Simplesmente pelo fato, né, de haver o cruzamento entre esses besouros, vai ter lá a distribuição da frequência, né, do gene verde e o gene marrom. Então vejam que, né, a primeira geração, a proporção de gene verde, 75%, e do gene marrom, 25%. Na primeira geração, a frequência variou. Tá vendo? 75% do verde passou para 71%, de 25% do marrom para 29%. Tá? E essa variação aqui simplesmente ocorreu ao acaso, certo? Esse tipo, né, de variação nas frequências alélicas, que ocorre por eventos ao acaso, no caso por cruzamentos, por exemplo, a gente chama isso de deriva genética, certo? Por definição, derivar significa ir para qualquer lado, né? E aí, nesse sentido, deriva genética é variação ou mudança aleatória da frequência gênica a cada geração. Vejam que mutações são aleatórias. Agora, mudanças aleatórias nas frequências gênicas é deriva genética, certo? Cuidado para vocês não confundirem a aleatoriedade das mutações com o processo, né, de mudança aleatória nas frequências genéticas, frequências gênicas. Nesse caso, quando a população está evoluindo por deriva genética, os alelos podem ou não ser transmitidos por meras situações de acaso, né? Então, por exemplo, digamos que tivesse um indivíduo aqui que fosse rosa e ele não se reproduziu. Então, simplesmente pelo fato dele não ter se reproduzido, e não tem nada a ver com seleção natural nesse caso, né? Não vai ter o gene rosa na geração seguinte, certo? Isso seria um evento de deriva genética. Não sei se deu para vocês perceberem, mas quanto menor é o tamanho populacional, maior a gente espera que seja o efeito da deriva genética. Então, a título de exemplo, imagina que uma população de pessoas, 10% delas esteja usando uma camiseta vermelha e 90% esteja usando uma camiseta preta, certo? Se a população tiver 10 indivíduos, significa que 9 estão usando preto e 1 está usando vermelho. Se eu pensar numa população de 100 indivíduos, significa que 90 estão usando preto e 10 estão usando vermelho, certo? Imagina que acontece alguma coisa ao acaso e um indivíduo vai ser eliminado. Vejam que a população que tem 10 tem um único indivíduo de blusa vermelha. Se aquele único indivíduo de blusa vermelha morrer, o gene vermelho deixou de existir. Se a gente pensa naquela população que tem 100 indivíduos, dos quais 10 tem camiseta vermelha, se morrer um indivíduo de camiseta vermelha, o gene vermelho continua. Entenderam por que o efeito, né, da deriva é maior em populações pequenas do que em populações grandes? Vocês querem algum outro exemplo? Deu para entender. É bem tranquilo, né? Professor. Oi? Explica de novo, por favor.
Imagina o seguinte, Laura, que você tenha um estojo, Sim. certo? E você tenha Uhum. 10 lápis no estojo, Tá. certo? Desses 10 lápis, você tem 2 cor-de-rosa e 8 verdes. Se Certo. você for pegar um lápis ao acaso no estojo, o que é mais provável vir? Um verde? O verde. Mas se por acaso você, né, é mais provável vir o verde, mas pode vir o rosa, não pode? Sim. Sim, tem 10% de chance de vir o rosa. Agora imagina o seguinte, se você, ao pegar nesse sorteio um rosa e eliminar, você tem 8 lápis verde e um rosa. Você percebeu que com uma única ação sua, você reduz para metade o tamanho populacional do rosa no teu estojo? Sim. Agora imagina que se ao invés de 2 rosa, você tivesse 20 lápis rosa e 80 lápis verde. Se você pegasse um rosa, né, de forma casual nesse conjunto de 100 lápis e jogasse fora, você ia reduzir em quantos por cento a população de rosa? Você tinha 20, tira um. Quanto que você reduz? 10%. Em Não, 20? sim. 5%. Você Sim. percebeu que quando você tem um grupo menor, tirar um significa metade de quem tinha aquela qualidade? E na população maior, tirar um significa tirar só 5%. Ah, Então, entendi. em qual situação que o efeito. Porque tirar o lápis é um efeito aleatório. Em qual situação o efeito aleatório foi mais drástico? Naquele grupo de 10 lápis ou naquele grupo de 100? No de 10? Você entendeu? Porque populações menores são mais sujeitas à ação de deriva do que maiores? Entendi. Perfeito. E aí, agora a gente vai discutir de que maneira, né, David? Porque que eu trouxe o princípio, né? Lógico que a gente tem no conceito de deriva genética. Agora, quando a gente pensa na forma que a deriva ocorre, existem várias maneiras, né? Então, a deriva pode ocorrer por efeito catastrófico. Então, caiu um meteoro, não tem nenhum organismo que é adaptado. Quem está ali no raio da queda do meteoro morreu, né? Então, o evento catastrófico pode. Eu estou falando de meteoro, mas, por exemplo, quando a construção de uma rodovia numa determinada área, passa no meio de uma mata, constrói uma rodovia. Todos os organismos que estiverem ali na linha da rodovia vão morrer, tá? Porque a rodovia, ela não tem nenhum organismo que seria resistente à ação, por exemplo, de trator, maquinário e tudo mais, destruição de ninho, certo? E não necessariamente aquele organismo que estava ali era o menos adaptado às condições daquele ambiente de mata. Simplesmente ele foi eliminado porque não tem nenhum organismo que tenha, digamos assim, resposta biológica à ação de trator, de construção de rodovia, né? Então, o evento catastrófico pode ser tanto natural quanto criado pelo homem, tá? Oi, Laura, você quer falar alguma coisa? É, professor, essa parte da deriva genética está relacionada com aquela questão que eu discuti com você no WhatsApp ou não? O efeito do fundador. Nós vamos discutir daqui a pouquinho. Essa da catástrofe não, né? Porque a deriva genética pode ocorrer por evento catastrófico, por erro de amostragem, né? Esse exemplo que eu falei das camisetas e do lápis é uma situação de erro de amostragem, por efeito do fundador, que a gente vai discutir melhor sobre isso, cruzamentos, né, entre parentes, que a gente chama de cruzamento endogâmico, e o efeito gargalo, tá? Que a gente vai discutir todos eles na aula de hoje. Acho que alguém perguntou. Fluxogênio causa deriva genética? Pode causar deriva genética, sim. Pode causar deriva genética, sim. É... Só que aí, quando a gente tem uma ação de um evento desse, digamos assim, de reamostragem de alelos em virtude da ação do fluxo gênico, a gente chama isso de fluxo gênico mesmo, tá, Ana? Não de, mas a gente pode dizer que ele pode mudar as frequências aléricas das populações de forma aleatória, É que os certo? exemplos que eu pesquisei de fluxo gênico são bem parecidos com os que você Sim. trouxe. É que o fluxo gênico, na verdade, ele é o processo de movimentação de alelos ao longo de uma paisagem geográfica, né, entre populações. Entendeu? Isso que é, por definição, e a transmissão para a geração seguinte.
E a mudança aleatória nas frequências aléricas é a deriva. Então, o fluxo, esse movimento, né, de alelos ao longo da paisagem em virtude da migração, né, de organismos, pode causar, sim. Porque você tem efeito do fundador, né, com o fluxo gênico você pode ter efeito do fundador associado. Sim. Jéssica, você queria perguntar alguma coisa? Sim. No caso, se surgir uma montanha que separa uma espécie da outra, também pode ser considerada Porque deriva genética? no caso da montanha, é pouco provável que ela surja de uma vez, né? Sim. Então, é um processo. Normalmente há tempo, né, dos indivíduos migrarem daquela área, colonizarem novas áreas. Então, o que vai acontecer ali é que o isolamento posterior vai fazer com que esses indivíduos enfrentem outros tipos de regime seletivo. Então, normalmente, quando você tem a formação de uma montanha, por exemplo, você vai isolar populações, e essas populações podem estar sujeitas à deriva, certo? Então, naquele primeiro momento que tem a vicariância, né, essa formação de montanha vicariância, você pode dizer que essa constituição, né, esse pool gênico inicial é por deriva. Só que, posteriormente, o que vai acabar acontecendo é que a variação vai ser mantida por seleção, mais provavelmente. Em virtude, né, dos nichos e tal. Mas num primeiro momento você pode chamar de deriva, porque mesmo os indivíduos migrando, né, vai surgir na montanha, então eles vão migrando ao longo da história. Não quer dizer que o grupo que ficou de um lado da montanha vai ter a mesma composição genética do outro. E isso pode ser devido simplesmente a esse movimento, né, desigual desses grupos. Então, sim, pode produzir. E aí seria a deriva por erro de amostragem, certo? Ou por efeito gargalo. Então, você pode ter efeito gargalo também associado aí, nessa situação. Certo? Galego, deixa eu te perguntar uma coisa. É a diferença entre subespécie e grupos. Porque, assim, eu estava fazendo um trabalho sobre a onça pintada. Certo. E aí, em um dos artigos que eu li, fala que existem 4 grupos da jaguar que a gente conhece, atual. Porém, Certo. eles não são subespécies, são só grupos separados geologicamente. Você usa aqui, isso aí, cada autor traz digamos, uma interpretação. Geralmente, quando a variação genética ela não é autossuficiente, então isso aí você pode usar, por exemplo, olha, esses grupos têm, sei lá, 2% de variação genética. Você chama de grupo. Não, desculpa. Geograficamente. Geograficamente, então. Mas aí quando você analisa geneticamente, eles não têm diferença. Então você não chama de subespécie. Porque para ser chamado de subespécie tem que ter pelo menos 5% de diferença genética. Esse é um conceito, né? O outro é que no conceito de subespécie você pode também trazer a questão do cruzamento, né? Cruzamento fértil, que a subespécie produz cruzamento fértil. Provavelmente aí no caso do jaguar, deve ser em virtude da variação genética que é mais baixa. E aí não só a variação genética, tá, Ana? Porque às vezes você pode usar a variação morfológica para inferir a variação genética. Então, provavelmente os grupos têm baixa diversidade, inclusive morfológica. Que eu acho que é o caso, porque para jaguar, eu não sei se tem muitos estudos. Não tem nenhuma variedade genética, né? morfológica. Aí ele só fala que são separados por conta de da onde questão eles geográfica. estão posicionados. Exato. É por isso, então, quando você não tem variação nenhuma, e aí, no O que eu caso, não usando o entendo é dado por que morfológico, separa né? em grupos. Isso que eu não entendo. É porque eles não se encontram na natureza para cruzar. Entendeu? Por isso que utiliza esse termo. Porque Entendi. na natureza eles não vão se encontrar. Então você não pode falar que eles são da mesma população. Ou são eles são da mesma espécie, mas o resultado que se espera é que cada um desses grupos dê origem a uma nova espécie. Por causa do isolamento geográfico.
Entendeu? Entendi, Então, obrigada. mas esse critério de grupos tem. Às vezes você utiliza o termo, conforme o nível taxonômico, você usa o termo guilda, sabe? É meio. Então, por exemplo, quando você tem lá grupos de mesmo gênero que ocupam o mesmo nicho, às vezes você acha o conceito de guilda. Então, são várias espécies, por exemplo, drosófila. Tem um conjunto de drosófilas cactófilas. Então, se chama esse grupo de drosófilas cactófilas, são drosófilas do grupo repleta, e aí você tem, não é só grupo geográfico, tá? São espécies que elas têm algum grau de isolamento reprodutivo. Aí isso, no caso, seria subespécie. Seria subespécie em alguns casos, e nesse caso aí do grupo repleta, que usa essa terminologia, né? Para drosófila é muito comum usar o termo grupo, né? Inclusive tem espécies, não só subespécies, mas espécies. Só que aí o que se utiliza para agrupar? No caso dos jaguares, eles utilizam o critério da morfologia, né? Nesse grupo também é usado o critério da morfologia, só que tem, para algumas espécies, tem isolamento, né? Então, por exemplo, tem drosófila repleta, ela não cruza com outras, mas drosófila mojavensis, ela cruza com Drosophila arizoni, que é tudo do grupo repleta. E aí você tem Drosophila mojavensis e Drosophila mojavensis, aí não lembra a outra. Você tem subespécies para Drosophila mojavensis que cruzam com Drosophila arizoni, que não tem subespécie, sabe? Entendi, Então, obrigada. bem, essa questão da taxonomia, ela é bem complicada. E aí tem um fator que é agravante, que muitos desses grupos eles foram definidos a partir de dado morfológico. E aí, quando você vai para o dado genético, você tem uma outra configuração taxonômica, né? Então, tem muita coisa que está que é um, sabe? É um, digamos assim, uma várzea. É porque eles usam, tipo assim, a palavra grupo para falar de várias coisas e acaba ficando Sim, confuso. do ponto de vista taxonômico, se usa para várias coisas. O próprio grupo em Drosophila tem o grupo Melanogaster, o grupo Repleta, o grupo Saltans, e aí você tem várias espécies dentro de cada grupo, e geralmente o que eles compartilham é algum aspecto morfológico ou algum aspecto ecológico, né? E aí são espécies crípticas, geralmente espécies que, por exemplo, grupo Repleta é difícil identificar, é tudo muito parecido, só que aí tem isolamento reprodutivo, né? E Mas é interessante, porque se a gente parar para pensar, a parte dessa variabilidade que leva, né, a classificar grupos é uma variabilidade que provavelmente evoluiu por deriva, não por seleção, né? Por exemplo, esse caso do jaguar, né? Você tem a mesma morfologia mantida em ambientes geográficos diferentes. Então, provavelmente o padrão morfológico ele foi mantido por deriva, não por seleção. A mesma coisa acontece com as drosófilas do grupo repleto. Elas têm um padrão morfológico muito parecido, mas ele não é mantido por causa da questão ecológica, né? Foi por acaso o ancestral tinha aquela morfologia e ficou. Então, porque hoje em dia a gente só tem a pantera onça, né? Que é Sim, a jaguar atual. isso. Antigamente tinha a pantera onça augusta, tinha uma que é go, não sei o quê, e elas já não foram extintas. Só sobrou ela, porém foram divididas em grupos. Essa espécie foi dividida em Por grupos. causa do isolamento geográfico, Sim. mas não tem isolamento reprodutivo. A gente vai ver no final da disciplina a especiação alopátrica, que tem a ver com essa questão do isolamento geográfico, né? Então, provavelmente esses grupos são definidos a partir desse processo, que provavelmente vai dar origem a novas espécies, mas não num tempo nosso de vida, tá, gente? Porque essa evolução ela demora, né? Mas como são potenciais novas espécies, então se utiliza essa terminologia. Então, e no caso da jaguar, ela não tem uma diferença Morfológica. genética. A diferença dela é só anatômica mesmo, porque só Não diminuiu. tem. Porque aí tem a ver com a questão do, por exemplo, se for um ambiente com menos recurso alimentar, você tem seleção que favorece animais de menor tamanho, que tem menor gasto energético também. Entendeu? Então você pode ter seleção aí nesse caso. Mas é bacana. A taxonomia, na verdade, ela força a barra, né? Não sei se vocês estão tendo invertebrados já. Invertebrados é um monte de coisa que tem histórias evolutivas separadas, porque a evolução dos invertebrados, na verdade, não segue uma árvore, segue um arbusto. Então você tem lá
né? Várias origens diferentes ali, e aí se força a barra para colocar todo mundo dentro do mesmo grupo, né? Bom, a Miriam fez uma pergunta. Deriva genética reduz a variação genética, então afeta a seleção natural? Miriam, você foi brilhante nessa pergunta sua. Você percebeu uma coisa que é própria da deriva genética. Populações que evoluem por deriva, elas tendem a perder variabilidade, tá, gente? Então, por exemplo, quando eu vou estudar uma população e eu percebo que há uma baixa variabilidade genética, uma hipótese que eu posso lançar é que aquela população esteja evoluindo por deriva genética, certo? E que provavelmente essa evolução por deriva seja provocada ou por efeito do fundador ou por endogamia, que é bem provável esses dois processos estarem relacionados. E é óbvio, né? Se tem baixa diversidade, quer dizer que aquelas populações elas podem estar elas podem ter menor probabilidade, né, de apresentar adaptações em virtude de variação ambiental. Então, Miriam, perfeito. Então, populações que evoluem muito tempo por deriva, elas tendem a perder muita variabilidade e elas se tornam sujeitas da ação da seleção, então elas têm uma, digamos, uma maior probabilidade de ser extintas. Certo? Muito bom. Pessoal, vocês entenderam essa questão da Miriam, essa lógica dela, e entenderam o que eu expliquei aqui? Galego, tem uma sim, pergunta da professor. Laura. A Laura fez pergunta? Ah, tá. Nossa, desculpa, Laura. Porque eu me perdi aqui, tá certo. É porque você perguntou antes, né, Laura? Aí eu vi o. Virou. Desculpa, viu, Laura? A Laura perguntou: o que influencia mais na deriva genética? A variação genética ou a variação morfológica? Nenhuma das duas, porque é casual, é aleatório. Então, a variação genética, a variação morfológica não vai ter impacto. Na verdade, a variação genética, ela. Porque se, por exemplo, tiver algum alelo com frequência muito alta, Laura, ele tende a se fixar. E alelos com frequência mais baixa tendem a ser eliminados. Então, a variação genética, ela talvez sofra mais influência da deriva do que a morfológica. Certo? Entendeu essa questão? Entendi. Ótimo. Então, deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, quando a gente fala em deriva genética, a gente está falando em aleatoriedade. Então, esses processos de variação, né, mas não vejo que não é de origem de variação, mas de mudança na variação nas populações que ocorrem de forma aleatória, eles podem ser chamados de forma genérica de deriva genética. E aí a gente vai discutir na perspectiva da aleatoriedade genética, na perspectiva da aleatoriedade demográfica e na perspectiva da aleatoriedade ambiental, certo? Então a gente pode pensar na questão da deriva genética, pensando no nível genético, no nível demográfico, né, que tem a ver com a questão do tamanho populacional, e no nível ambiental. Certo? Primeiramente, a gente vai falar da questão, né, dessa aleatoriedade genética, que é, digamos assim, o conceito estrito sensu de deriva genética. Certo? Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que, falou em deriva genética, a gente não tem como fugir da questão do tamanho populacional. Certo? O tamanho populacional, ele sofre a ação de 4, digamos assim, processos, né? Processos demográficos. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a imigração e a imigração. Então, a população varia de tamanho porque nasce, porque morre, porque chega, porque sai. Os processos de natalidade, né, e de imigração aumentam a população e os de mortalidade e imigração reduzem. Certo? E aí, pensando nessa dimensão, né, do tamanho populacional, existem vários fatores que podem interferir, né, nesse tamanho. Então, tem desde fatores determinísticos, ou seja, né, aquele fator ocorre e aí você tem uma relação de causa e efeito, né, na redução ou no aumento da população. Então, por exemplo, perda de hábitat, poluição, invasão de espécies e doenças,
esses processos diminuem o tamanho populacional, certo? Porque geralmente eles estão relacionados tanto a processos de emigração quanto a processos de aumento na taxa de mortalidade. Mas existem, né, os processos que são aleatórios, né, que eles podem ser genéticos, demográficos, ambientais, conforme eu comentei com vocês no começo dessa aula. E aí, esses processos, eles vão interferir numa coisa que a gente chama de tamanho efetivo da população. Porque é o seguinte, quando a gente pensa no tamanho populacional, não basta só contar quantos indivíduos tem. A gente precisa entender de que maneira aqueles indivíduos que existem na população, eles contribuem para gerações futuras, certo? Então, a população pode ter 1.000 indivíduos, mas se tiver só 2 que são capazes de reproduzir, o tamanho efetivo da população é 2, tá? Então, quando a gente pensa nessa questão do deriva genético, tem que pensar no tamanho efetivo da população. Já respondo a pergunta, tá, Laura? O tamanho efetivo, ele pode variar por inúmeros processos, né? Então, por exemplo, o tamanho efetivo, ele pode variar em virtude, né, de uma diferença entre número de machos e número de fêmeas da população, né, que isso produz uma capacidade reprodutiva da população diferencial, se tiver mais machos ou tiver mais fêmeas. Tem populações que aumentam e diminuem de tamanho, né, ao longo do ano. Então, por exemplo, essa espécie que eu estudo, que é as apriolus indianos, vai chegando nessa época do ano, o tamanho populacional tende a cair bruscamente, né? Época de seca, né, o tamanho populacional diminui, época de chuva, o tamanho populacional aumenta. Dependendo da espécie, né, não só da espécie, mas, né, do tipo de indivíduos na população, a reprodução pode produzir muitos descendentes ou poucos descendentes, né? E isso implica na taxa de natalidade. Também tem 2 outros fatores que determinam o tamanho efetivo, é como os indivíduos da população se estruturam, né? Ao longo porque a população ela pode se distribuir horizontalmente e verticalmente. Então, como aquela espécie se distribui, tanto verticalmente quanto horizontalmente, determina o tamanho efetivo e a capacidade que a espécie tem de se dispersar ao longo da paisagem geográfica, certo? Então, todos esses fatores aí interferem no tamanho efetivo da população. Aí a Laura pergunta, se uma espécie for isolada geograficamente, ela pode apresentar mutações que auxiliem em sua sobrevivência? Não dá para responder essa pergunta sua, Laura, porque as mutações são aleatórias. Então, ela pode ou não apresentar mutações que a gente chama de pré-adaptações, que vão, né, possibilitar a sobrevivência e a reprodução, tá? Sempre você precisa inserir a ideia de reprodução, porque só sobrevivência não significa se manter, né? Mantém vivo, mas não mantém ao longo do tempo, e do ponto de vista evolutivo tem que se manter ao longo do tempo. Algumas espécies podem, né, algumas populações, na verdade, podem apresentar, né, mutações que são pré-adaptações, que é o caso das moscas lá que eu falei para vocês, né? Que existe lá uma tendência de drosófila a apresentar mutações que levam à perda de asa. Então, existe essa informação. Num ambiente que há muito vento, esse tipo de organismo tem vantagem adaptativa e tende a ser mantido, certo? Mas agora, quais tipos de mutação pode sofrer, não é possível prever, porque as mutações são aleatórias, tá? Certo? Mais alguma dúvida em relação a isso, Laura? Não, é só isso. Certinho. E aí, pessoal, a gente precisa discutir essa questão do tamanho efetivo, né? Uma coisa que a gente tem que ter claro na nossa cabeça: o tamanho efetivo da população depende do número de indivíduos capazes de produzir descendentes, não do número de indivíduos total, certo? Então, o que acaba acontecendo na maioria das vezes? O tamanho efetivo, que a gente chama de NE, ele é menor do que o tamanho real, né? Só que se as populações forem muito grandes e apresentarem, né, cruzamentos aleatórios e ausência de mecanismos evolutivos, que a gente chama de população promística, é possível que o tamanho efetivo seja igual ao tamanho real, certo? E a variabilidade genética, ela interfere no tamanho efetivo da população. E aí existe, né, várias formas de a gente calcular o tamanho efetivo da população, uma delas é a partir dos machos e fêmeas. Para a gente efetivamente calcular esse tamanho, a
A gente tem que considerar aqueles fatores todos, tá? Taxa de reprodução, capacidade da espécie de distribuir ao longo da paisagem geográfica, horizontalmente, verticalmente, se tem variação sazonal, se não tem. Então, tudo isso conta. Mas existe uma forma de se estimar, né, pelo menos no primeiro momento, que é considerando o número de machos e o número de fêmeas. E aí, para isso, a gente usa essa fórmula, que o tamanho efetivo da população é igual a 4 vezes o número de machos vezes o número de fêmeas, dividido pelo número de machas e número de fêmeas. Só lembrando que a gente considera só os que são reprodutivos, tá? Os que são em idade reprodutiva. Então, por exemplo, numa população que tem 12 indivíduos, 6 machos e 6 fêmeas, quer dizer, todos com capacidade reprodutiva e tudo mais, o tamanho efetivo é igual a 12. Então, veja, o tamanho real é 12, e o tamanho efetivo também é 12. Porém, se eu pensar uma população com 12 indivíduos também, mas existem 10 machos reprodutivos e 2 fêmeas reprodutivas, tá vendo que o tamanho efetivo vira 6,66? Então, naquele primeiro caso, que tem igual número de machos e fêmeas, o tamanho efetivo é igual ao tamanho real. Nesse caso, que é um desbalanceamento entre o número de machos e o número de fêmeas, o tamanho efetivo é metade do tamanho real. Certo? Então, uma forma de a gente estimar isso é verificar se há uma proporção igual de machos e fêmeas. Caso não haja, provavelmente o tamanho efetivo é menor que o tamanho real. Certo? E aí, só um outro exemplo, né? Imagina uma população de 100 indivíduos que tem a proporção de um macho para 9 fêmeas. Certo? Na hora que a gente calcula o tamanho efetivo, a gente chega no número de 36. Ou seja, apesar de ter, né, 100 indivíduos, a população ela se comporta da mesma maneira que uma população de 36 indivíduos, com 18 machos e 18 fêmeas reprodutivas. Então, basicamente, o potencial de produção de gerações futuras é o mesmo para 36 indivíduos e não para 100, tá? E do ponto de vista evolutivo isso é importante, porque quanto menos indivíduos, né, são produzidos na geração seguinte, maior a probabilidade dessa população sofrer a ação da deriva genética e também maior a probabilidade dessa população ser extinta. Certo? E aí vocês podem me perguntar, mas o que tem a ver tamanho efetivo com deriva genética? Uma das formas, né, da gente calcular, né, o efeito do tamanho efetivo na variação genética é a partir dessa fórmula. Essa fórmula, vejam que a variação das frequências alélicas, ela está relacionada a 1 dividido por 2 vezes o tamanho efetivo. O que significa isso? Que quanto menor o tamanho efetivo da população, maior é a variação na frequência gênica. E o que significa isso do ponto de vista evolutivo? Se há uma maior variação nessa frequência, significa que essa população ela está mais sujeita a ser extinta. Vejam que eu não estou falando de maior quantidade de variação, mas de maior variação nas frequências gênicas da população, certo? Isso torna a população mais sujeita à ação da deriva. E aí, só para poder ressaltar que deriva acontece em populações grandes, mas o efeito é otimizado em populações pequenas. Certo? Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Eu sei que tem um monte de... Essa questão de matemática é só para vocês entenderem que, quando a gente fala de deriva, a deriva ela é baseada em modelo matemático. Tá? E aí eu trouxe algumas questões de matemática da deriva só para vocês entenderem de onde que vem, né, até os termos, né? Erro de amostragem, por exemplo, é um termo da estatística, que é usado para falar de deriva. Beleza. Vamos falar agora do efeito gargalo, que lembra que tem efeito gargalo, efeito aprofundador, erro de amostragem, evento catastrófico. Então, o efeito gargalo, aquela questão que você me perguntou, Laura, tem a ver com esse gráfico aqui, ó. Então, veja o seguinte, imagina que tem uma população aqui, que ela tem um tamanho populacional, aqui para tamanho populacional, tá? Mas poderia ser variação genética também.
entendeu? Pode ser qualquer tipo de dado que permita avaliar a quantidade de uma população. Então, vejam aqui, uma população que tinha 1.000 indivíduos, então ela passou por um crescimento populacional, e em virtude de algum evento, catastrófico ou não, há um declínio rápido no tamanho populacional. Então, aquela população que tinha 1.200 indivíduos passa a ter, por exemplo, 50. Ao ter 50, é mais provável que a variação genética em 50 seja menor do que a variação genética em 1.200, certo? E aí, o que vai acontecer? Digamos assim, que as pressões seletivas, elas vão ter um efeito mais impactante nessa população, que é menor e que apresenta menor variabilidade. Então, a chance de alguém sobreviver nesses efeitos, ela é menor. É como se a população passasse por um gargalo seletivo. Caso ela consiga passar por esse gargalo seletivo, quer dizer que aquela variação que existe ali, ela é adaptativa. Então, é possível, né, que no caso aqui de tamanho populacional, a população recupere o tamanho. Certo? Se a gente pensar no caso lá da variação genética em índios, né? Então, o que acontece? Quando houve, né, a colonização das Américas, os indivíduos vieram com uma baixa frequência, basicamente com frequência só do tipo e do izinho, certo? Aí, o que vai acontecer? Há uma tendência, né, quando há essas colonizações, que as populações passem por algum evento de redução populacional. Porque o ambiente é novo, porque os desafios são novos e isso pode reduzir a população. Reduzindo a população, reduz a variabilidade genética. Ao reduzir a variabilidade genética, essa população ainda vai estar sujeita à ação de mecanismos, né, competidores, predadores e tudo mais, que isso pode fazer com que a variação reduza mais. É como se fizesse um gargalo, que além da redução em virtude, né, do próprio processo de colonização, você tem naquela área onde a população chega, os indivíduos chegam, você tem essa pressão sendo mantida. Se os indivíduos conseguirem sobreviver a essa pressão e se reproduzir, é possível que a variabilidade ou o tamanho populacional se recupere depois, porque uma vez que eles passam por esse processo, né, veja que a redução no primeiro momento tem a ver com o evento de deriva. Por quê? Se a população tem 40 indivíduos, o percentual de indivíduos que vão sair daquela população e vão migrar para outra área não vão ser os 40, vão ser, por exemplo, 4. Então já tem uma redução no tamanho aí de 40 para 4, só nesse primeiro evento de migração. Então você tem ali essa queda brusca no tamanho populacional em virtude do grupo, né, de indivíduos que vai sair da população original e colonizar novas áreas. E aí, somado a isso, nessa nova área tem a ação de mecanismos, né, que são altamente seletivos e que vão provocar uma redução ainda maior no tamanho populacional. Caso a população, esse grupo, né, que migrou e colonizou a nova área sobreviva, há uma tendência dele recuperar tanto o tamanho populacional da população original quanto a quantidade de variabilidade genética, certo? Esse processo aqui de redução brusca, que é um processo de deriva genética, ele é chamado de efeito gargalo, que é como se houvesse, igual quando você, por exemplo, enche uma garrafa de bolinha e vira essa garrafa em um copo, vejam que o gargalo vai permitir a passagem de algumas poucas bolinhas, né? Então imagina que cada indivíduo aqui nessa garrafa, cada indivíduo nessa garrafa é representado por uma bolinha. E ao você tirar digamos assim, retirar um propágulo migrante, você reduz, né, esse grupo populacional desse tamanho para um pequeno grupo, que não necessariamente representa a variabilidade genética da população original. Porque veja que aqui a proporção de azuis e amarelos é mais ou menos a mesma. Quando tem esse efeito gargalo, vejam que há uma proporção maior de azul do que de amarelo. E isso vai culminar, né, ao longo das gerações, uma população que vai ter predomínio de azul e deficiência de amarelo. Tá? Então, isso que a gente chama de efeito gargalo está relacionado principalmente com essa questão das migrações das espécies. Dúvida em relação a isso? Professor, Sim. Isso poderia gerar uma mutação? Esse efeito gargalo, por conta da quantidade excessiva de um tipo ali da espécie?
Não, porque a mutação ela tem a ver com DNA, né? Então, o que vai gerar a mutação não é o efeito gargalo. O que vai gerar a mutação é algum tipo de alteração no genoma desses indivíduos que sobreviveram ao gargalo. Entendeu? Então, não é o gargalo que faz isso, mas, na verdade, é a manutenção das gerações, né? A partir daqueles indivíduos que vão estar no ambiente, e aí, como a mutação é um processo que quanto mais tempo se passa, maior a taxa de mutação, então pode surgir mutações depois. Mas o efeito gargalo não é uma mutação, ele, na verdade, é um modelador de variabilidade. O que significa isso? Então, você tem uma variabilidade na população e essa variabilidade ela é drasticamente diminuída, em virtude da. Não porque surgem mutações ou a perda de mutação, mas porque os indivíduos com determinadas mutações, eles não passam pelo gargalo. E aí isso muda a proporção, né? Ficou claro? Entendi. Não, era mais ou menos isso, porque o que eu tinha entendido, observado, como iria mudar, né, a quantidade dos indivíduos com determinadas características, dependendo do meio que esses indivíduos que se reproduzissem se encontrassem, se em algum momento poderia gerar alguma mutação. Mas eu entendi o que você quis dizer. Sim. Pode acontecer depois, mas o efeito gargalo não tem a ver com a mutação. O efeito gargalo, na verdade, tem a ver com essa questão da mudança demográfica da população, que aí pode carregar mais ou menos variabilidade da população original. Geralmente, Ana, o fator externo pode provocar isso. Então, por exemplo, às vezes a população migra, né, de uma área mais fria para uma área mais quente. Então, por exemplo, no caso dessa espécie que eu estudo, ela tem origem na África, veio para o Brasil. Beleza. Ela saiu de uma área quente e veio para uma área quente. Ok? Só que também teve, né, bioinvasão da Índia. E aí as populações saíram da África e colonizaram regiões da Índia, inclusive próximas ao Himalaia. Então, o que aconteceu aí? Houve a mudança, né, de um ambiente que é quente para um ambiente que é frio, certo? Nesse processo de bioinvasão, você tem uma redução drástica por causa dessa questão da mudança climática, porque algumas moscas não conseguiram sobreviver, mas não necessariamente porque elas não tinham adaptação. Às vezes, o fato, por exemplo, de um indivíduo ou outro conseguir um refúgio, né, porque quando a gente pensa em inseto em ambiente frio, geralmente esses insetos eles ocupam micro-refúgios que têm temperatura um pouquinho mais alta. Então, o que pode acontecer é que algumas. Então, sai um grupo lá da África que, claro que não tem o tamanho do mesmo grupo populacional da África, é muito menor. E esse grupo, ao chegar nesse ambiente que é mais frio, alguns poucos indivíduos conseguem se proteger daquele frio e outros não conseguem porque não conseguem achar o refúgio. Veja que, por acaso, um pode encontrar um refúgio e o outro pode não encontrar, certo? Então, você pode ter fator externo atuando aí, Galego. mas não atuando como seleção natural, entendeu? Mas como essa questão mesmo de, por acaso, uns conseguem encontrar, outros não. Pode falar. A interferência humana, então, é um efeito gargalo. Sempre, Porque, tipo, sempre. desmatamento, Isso, construção de queimada. rodovia, barragem, o próprio shopping ali, ele tem um efeito gargalo. O shopping aqui de Uberaba, o Praça Uberaba, você vê a área que ele foi construído ali, deve ter tido algum impacto, né? Então, tudo que o homem constrói, ele provoca um efeito gargalo, porque não tem espécie que consegue sobreviver a um trator, a um asfaltamento, entendeu? Não tem. Então, é um efeito gargalo, por ação do homem. Entendi. Que, na verdade, é um efeito catastrófico que provoca uma ação gargalo, tá? É mais ou menos porque essa questão da catástrofe você tem associado ao efeito gargalo O efeito também. catastrófico não seria um efeito natural? Eu sempre liguei a um. Geralmente sim, Ana, mas quando o homem ele faz isso, é como se acontecesse algo que não era previsto para o meio e que não existem organismos adaptados àquilo. Então, por exemplo, quando o homem constrói uma rodovia no meio de uma floresta, não tem nenhum organismo que está adaptado àquele processo de destruição do ambiente. Tanto é que aquela área que é asfaltada ela deixa de ser ocupada, tem perda de espaço.
né? E algum organismo que estivesse ali na área, já era. Queimada também, né? Queimada é pior ainda, porque a estrada ainda pega só um pedaço, né? E a queimada que pega toda a área, Entendi. certo? E assim, tem queimada que não é provocada pelo homem, né? No Cerrado, por exemplo, o próprio sol pode produzir nas folhas secas fogo, né? Que é um evento catastrófico. E aí você tem extinção de algumas espécies por causa que não estão adaptadas, mas normalmente no Cerrado você tem um monte de espécies que é adaptada a essas queimadas. Mas de qualquer forma tem perda, né, de população. Então, o efeito catastrófico é tanto provocado quanto algo natural. Podemos dizer que sim, né? Mas aí é no meio ambiente, né? Tipo, Exatamente, que vai interferir na, digamos assim, na composição do ambiente de forma abrupta e intensa. a poluição nos mares, então, seria um efeito catastrófico e efeito Sim, gargalo. sim. Os efeitos catastróficos, eles provocam o efeito gargalo, porque eles tendem a reduzir o tamanho populacional de forma abrupta. Entendeu? Entendi. Tá tudo meio que relacionado, na verdade. É, Bom, aqui, pessoal, eu vou dar uma resumida. Eu coloquei um pouquinho mais de texto nessa aula, porque eu sei que deriva genética é um dos conteúdos que a gente, né, discute aqui na disciplina que tem mais dificuldade. Mas, basicamente, o que vocês precisam saber? O efeito gargalo, ele sempre reduz a variabilidade e, como consequência disso, é muito comum que populações que sofrem ação de efeito gargalo, elas tendem a perder heterozigotos, certo? Então, por exemplo, aqueles gezinhos que vocês vão analisar para a aula prática desse módulo, vocês vão perceber que tem população que tem mais heterozigoto e tem população que tem menos heterozigoto. Uma explicação para a perda de heterozigotos em algumas populações é a ação de algum tipo de efeito gargalo. Ainda mais que é uma espécie que colonizou o Brasil e essa amostragem foi feita no início do processo de colonização. Então é provável que realmente durante essa fundação você tenha uma redução drástica da variabilidade e aí tem um predomínio de homozigotos para algumas populações, certo? E aí um exemplo do efeito gargalo é o que acontece com a chita, né, ou o guepardo. Existem várias subespécies, né, da espécie Acinoxys jubatus, e aí vejo aqui que cada área colorida dessas tem uma das subespécies, e aqui vocês veem o tamanho populacional. Tá vendo que algumas populações têm de 60 a 100 indivíduos, outras têm 2.000 indivíduos, 2.500, e aí no sudeste africano as populações têm entre 5.000 e 6.500. Essas populações, né, que apresentam tamanho menor, provavelmente passaram por eventos de perda de variabilidade, né, pela ação de algum efeito gargalo, certo? Então, se você analisar aqui, populações maiores têm um pouco maior, tem mais diversidade genética do que essas populações menores. Então, as subespécies aqui, a espécie Acinocix, né, por exemplo, do norte africano, essa grupo populacional aqui, que é composto por 250 indivíduos, então vejam, né, que a variabilidade deles é menor. A hipótese é que essa perda de variabilidade, né, por efeito gargalo, tenha ocorrido mais ou menos entre 6.000 a 20.000 anos, durante o período Pleistoceno, mas não se sabe, né, se isso foi em virtude de alteração ambiental ou ação do homem, né? O que se sabe que nesse período, né, do Pleistoceno, houve uma perda de diversidade de mamíferos, de forma geral, no mundo. Isso tem a ver com a questão da migração humana para as diferentes áreas da Terra. Então, pode ser que tenha a ver com o efeito né, de perda de hábitat, né, para esses organismos em virtude da exploração humana. É a mesma coisa da Jaguar. Exatamente. E aí, só para você, eu não sei na questão da variabilidade, como que é parecido com o que você falou, né? O Jaguar. Sim, sim. Então, só para você ter uma ideia, Bem quando a no gente período Pleistoceno também, perdeu toda a subespécie que eles falam. Isso, você vê que isso teve impacto, e os felinos em geral têm esse padrão, tá, Ana, no Pleistoceno.
Aqui tem, né, o caso do jaguar aqui na América, mas tem o caso do guepardo na África. Mas veja que isso é uma coisa que aconteceu praticamente com os felinos. Talvez tenha a ver, porque o que acontece mais ou menos entre 6.000 e 20.000 anos? A questão da agricultura. Então o homem ele deixa de ser nômade e passa a domesticar plantas e animais. E aí nesse processo, o que vai acontecer? Os ambientes que eram utilizados para a distribuição desses animais, né, porque felinos precisam de uma área enorme, né, para dispersão. Eles são territorialistas e o território que cada indivíduo estabelece é muito grande, né? E aí com a implantação, né, de povoados fixos e agricultura, essas áreas que eram disponíveis para os felinos, elas foram sendo perdidas. Então tem uma... E aí a agricultura surgiu de maneira independente várias vezes na história da humanidade. E é bem nesse período. Então tem vários grupos populacionais que dominam a agricultura de forma independente. Certo? Então bem parecida a historinha. E aí tem uma coisa que assusta, é a questão da diversidade genética. Se vocês terem uma ideia, mesmo esses grupos populacionais maiores aqui, se a gente comparar a diversidade genética deles, entre esses bichos aí, eles são similares 97%. Só para vocês terem uma ideia, rato de laboratório, que é linhagem, né, isofêmea, que basicamente você usa uma fêmea, e aí você utiliza os descendentes dela com retrocruzamento, eles apresentam 70% de semelhança genética. Apresenta um pouquinho mais, tá? Uns 90%, né? E a gente está falando de isolinhagem, né? Que é a mesma fêmea, com alta taxa de endogamia. E em humanos, a nossa semelhança é de 70%. O geral, tá? Só para vocês terem uma ideia. O tanto que esses grupos aqui são parecidos. E, obviamente, que se é muito parecido, um problema que afeta um grupo populacional provavelmente vai afetar todos os outros grupos. Certo? No caso do efeito do fundador, vocês vão ver que é parecido com a questão lá no caso do efeito gargalo, aqui você tem, né, um efeito gargalo provocado provavelmente pela ação humana, né, com a questão de redução de áreas, e isso reduziu o tamanho populacional drasticamente, fazendo com que as populações, né, por deriva genética, tivessem uma certa homogeneidade. Mas o efeito do fundador é um outro tipo de mecanismo, né, de deriva genética, e basicamente ele se baseia na questão da migração, né, de alguns indivíduos de uma população que podem ou não comportar variação genética, né, pelo menos qualitativamente da população original. Mas veja esse exemplo aqui. A população original, tá vendo que tem um predomínio do azão-azão, que é azul escuro? E aí vejam que o propágulo que saiu da população para colonizar outras áreas tinha justamente indivíduo azão-azinho. Então tinha 3 azão-azão e 1 azão-azinho. Essa proporção 3:1, ela é bem diferente da proporção aqui da população inicial. Quando essa área é colonizada e esses indivíduos, né, levam esse genótipo azão-azinho com uma frequência mais alta do que na população original, a gente espera que a população, né, fundada, ela seja diferente da população original. Então, veja, a população original ela tem baixa frequência de azão-azinho, enquanto a população derivada ela tem uma frequência bem mais alta de azão-azinho. Certo? Um exemplo disso para a nossa espécie é o que acontece com o grupo sanguíneo para os índios, né? Os índios, basicamente, todos os grupos indígenas, né, da América, eles têm predomínio do tipo O. Então, provavelmente, o que deve ter acontecido? O grupo populacional que fundou as populações americanas tinha o grupo O. Então, todo mundo que veio a partir desse grupo tem tipo O. E aí a gente discutiu mais cedo, né, que populações da Ásia, que são provavelmente as populações que fundaram, né, as populações da América, elas têm uma frequência relativamente alta do tipo B, né, e não do tipo O. E aí o que aconteceu? Aquele propágulo que foi para a América, por coincidência, tinha tipo O. E aí deve ter tido algum efeito gargalo durante nesse processo. Então, eventualmente, aqueles indivíduos que eram tipo B, eles foram eliminados, foram extintos. E aí aquele grupo que efetivamente colonizou toda a América, ele só tinha tipo O. Certo? Um exemplo de efeito do fundador, além desse das populações humanas,
é o que acontece com os leões de Ngorongoro. Essa é uma região, né, da Tanzânia, que é uma cratera, né, de um vulcão extinto, obviamente, e essa população, ela é oriunda de outras populações de leões, né, que chegou nessa cratera e lá ficou. Essa população, ela se mantém isolada das outras populações de leão da África, e elas apresentam uma diversidade genética muito baixa. E é muito comum eles terem problemas de saúde e problemas reprodutivos. Além disso, os leões, né, que ocupam essa área, eles são muito pequenos comparados com os leões das outras áreas da África. Em 62, a população sofreu um efeito gargalo, né, porque teve uma doença, e essa doença praticamente dizimou toda a população, restando entre 10 a 15 animais, e os cálculos indicaram, né, que reprodutivos tinham 9 fêmeas e um macho. E aí, em 64, houve a chegada de alguns machos nessa cratera, e atualmente a população é formada por cerca de 62 indivíduos, com alta taxa de endogamia. O que significa isso? Que além do efeito do fundador, né, que provavelmente levou esses grupos, que é um efeito de deriva genética, que levou, né, um grupo de leões menores, que colonizou essa área. Um efeito gargalo, que também é um efeito de deriva genética, que levou também a redução do tamanho populacional. Vejam que a população ainda está evoluindo por deriva porque ocorre cruzamento entre parentes, tá? Porque a endogamia é isso, né? Que há cruzamento entre irmãos, entre pais e filhos e tudo mais, que a população é muito pequena, certo? Então, esse exemplo aqui dos leões de Ngorongoro, eles têm tudo de deriva genética. Pode perguntar. Eu fiquei um pouco confusa mesmo com essa questão, porque para mim parece muito com a deriva genética. Mas é deriva. É isso, é porque que a deriva genética pode acontecer, um tipo de deriva. Isso. Porque a deriva pode ocorrer por erro de amostragem, por efeito fundador, por efeito gargalo, por endogamia. Entendeu? Mas você explica de novo, por favor, então, esse efeito fundador? Eu acho que eu não consegui entender. O efeito do fundador, basicamente, é quando sai de uma população um grupo que vai colonizar uma nova área. E esse grupo, ele não detém a mesma variabilidade genética da população total. Certo? Mas é a mesma coisa com o efeito gargalo? É que, ao chegar no lugar, esse grupo vai sofrer a ação das variantes ambientais. E aí você tem o efeito gargalo aí. Entendeu? E esse não. No caso, é muito difícil um processo de efeito fundador não ter efeito gargalo junto. Por isso que você está com essa dúvida. É praticamente impossível, porque só o fato desse grupo migrar, ele já leva baixa variabilidade. Então você tem um efeito gargalo aí, nessa saída. Só que como você tem uma população que vai colonizar uma outra área e vai dar origem, né, a uma população nova, a gente chama essa origem de efeito do fundador, que por sua vez sofreu o efeito gargalo antes, entendeu? Entendi, agora entendi. É por isso que você está confundindo, é que assim, esses processos, né, geralmente eles têm um efeito gargalo, e aí o grupo que efetivamente chega na área é o que a gente chama de efeito do fundador. Então, normalmente esses grupos eles sofrem efeito gargalo antes de chegar. E aí o que chega e vai dar origem à população tem como consequência efeito fundador. Uhum. Tá bom, obrigada. Certo. O efeito do fundador é a colonização de uma nova área, deixa eu melhorar a composição genética de uma população que existe uma determinada área atribuída ao conjunto gênico que chegou naquela área e colonizou. Então, o efeito do fundador é isso. Por que deriva? Quando um grupo sai de uma população, eu tinha notado isso. Isso. E coloniza uma nova área, e aquela nova população fundada carrega características genéticas desse grupo fundador. Então, o efeito do fundador é isso. Que não tem a ver com seleção natural, mas tem a ver com qual era a composição genética daquele grupo que chegou. Ficou mais claro? Quer outra explicação? Acho que sim. Eu vou dar um outro exemplo, que é meu exemplo, tá? Eu tenho DNA europeu e árabe, né? Não tenho nada de DNA africano e nada de DNA indígena.
né? Minha família todinha é de Portugal, até onde eu consigo chegar. Meus pais são de lá, meus tios, meus avós, bisavós, todo mundo de Portugal. E aí eu fiz um teste genético, né, para saber, porque como Portugal tem muito na história, né, de indivíduos que vieram aqui para a América, depois voltaram, e eu não tinha acesso à informação de antepassados até esse período, né, de 1500, 1600. Mas até onde consegui chegar, que é século XVIII, eu só tenho parentes na Península Ibérica, né? Aí, beleza. Aí, pedi para fazer esse teste de ancestralidade, né? Fiz. E aí, encontrei 90% de ancestralidade europeia e 10% de ancestralidade árabe. Não foi surpresa para mim não ter ancestralidade africana nem indígena, pela própria história da minha família. Mas eu fiquei surpreso com a ancestralidade árabe. Aí eu precisaria analisar a ancestralidade do meu pai e da minha mãe para saber de onde que veio, né, esse estoque fundador árabe. Eu paguei, Giovana, acho que R$ 200 e eu fiz... Espera que eu vou colocar o site que eu fiz. É que às vezes eles fazem promoção que fica mais barato. E às vezes fica mais caro também, né? Eu não sei como que tá agora. Espera que eu vou colocar aqui. Eu fiz num laboratório que chama Gênera. E aí deixa eu... Espera que eu vou pegar o endereço. Mas é certificado, assim, é seguro mesmo? Aqui no Brasil tem esse e tem o meu DNA, que é um outro também que faz. Eu fiz por esse, né? Você faz o pedido, eles te mandam um kit para você coletar a mucosa bucal e aí depois de uns 15 dias eles te mandam o resultado. E aí quando eu Nossa, muito fiz, bacana. é super legal. Eu fiz um que tinha uma promoção, que eles fizeram outros testes lá para mim, né? E aí, por exemplo, eu tenho ansiedade, tenho propensão à ansiedade por tomar café, eu tenho intolerância a sol. Então, por esse teste genético, ele mostrou várias coisas. Probabilidade de ser míope, aí eu já sabia, né? Então, ele mostra várias coisas, assim, bem legal. Que tem porque na verdade era um kit, né? Quando eu fiz, peguei uma promoção que o preço da ancestralidade valia para todos esses aí. E aí ele fez, por exemplo, que eu respondo melhor a situação de estresse do que a situação de não estresse. Então você tem propensão, né, genética para essas coisas. Mas aqui eu só trouxe o dado de ancestralidade, né? É super, bem legal. E eles têm esse meu DNA, eles fazem até teste para ver propensão para câncer e tal, que eu não tive coragem de fazer, não. Mas também o teste é bem mais caro para ver o de câncer. E aí eu fiz o meu e da minha mãe, né? O meu deu isso aqui, o meu pai é falecido, não tinha como pegar do meu pai, eu peguei da minha mãe DNA e fiz da minha mãe. E aí eu fiquei surpreso com esse dado, porque o que acontece com a história da minha mãe? A minha mãe, ela é filha, né, de uma mãe solteira e ela não sabe a história do pai dela. Então eu imaginei que e aí do lado do meu pai eu consigo resgatar toda a história, né? O mais longe que eu consegui chegar foi na família do meu pai, todo mundo da Península Ibérica, né? Tem um pessoal espanhol, mas basicamente todo mundo de Portugal e da Espanha. E da minha mãe, que eu achei que tinha os árabes, qual que foi a minha surpresa? 100% da minha mãe é ibérica. Ela não tem DNA nem do resto da Europa. Toda a ancestralidade dela tem a ver com populações da Península Ibérica, ou do País Basco, ou da Espanha, ou de Portugal, né? Então, o que significa isso? Que, digamos assim, a minha fundação genética, ela tem a ver com a minha contribuição ibérica da minha mãe e do meu pai, mas provavelmente eu herdei composição árabe de alguma origem paterna, que eu não sei localizar, certo? Que é bem bacana. E aí tu mostra os mapinhas, a distribuição. E aí, por incrível que pareça, quando analisa a minha composição genética, né, eu tenho
um percentual, né, europeu 90%, mas de ibérico é 34%. Né? E aí eu tenho também composição de outras áreas da Europa, mas pode ser os marcadores, né? De qualquer maneira. E, pessoal, eu acho que a gente podia parar a aula de hoje aqui, porque aí eu vou entrar na outra parte, essa parte da perda de alelo-ralo, depressão endogâmica, depressão exogâmica, que eu acho que é melhor deixar para a próxima aula. O que vocês acham? E aí eu vejo se conforme a data que o módulo for encerrar, eu estendo um pouquinho, tá? Pode ser? Pode sim. Né, que se não ficar muita coisa, eu acho que fica não produtivo, né? Já são 10 horas da noite. Acho que a gente pode parar por hoje aqui, certo? Vocês têm alguma dúvida dessa parte que a gente discutiu? Ah, não, então estamos tranquilo, tá dentro do prazo ainda. Então, se é 18 de maio, tranquilo, tranquilo. Certo? Então, a gente, semana que vem não tem, né? Atividade síncrona, que eu deixei para vocês tentarem responder. Tentem fazer alguma coisa do módulo, tá? A atividade prática já dá para vocês fazerem, então tentem usar o horário da aula de semana que vem para fazer isso, e qualquer dúvida vocês me mandam lá no WhatsApp ou por e-mail, da forma que vocês acharem mais fácil. Professor, Certo? Oi? uma última pergunta. Aquela atividade que eu estava tentando responder mais cedo, que a gente discutiu no WhatsApp, tem a ver com o efeito gargalo, com Tem. alguma coisa? Efeito do fundador, tem. Tá. Certo? Aí qualquer dúvida, joga lá que a gente vai conversando, certo? Não só você, mas os outros também que tiverem dúvida, fiquem assim, à vontade. Ô, Galego, eu Oi, queria falar uma coisa, mas é da aula de evolução humana. Eu queria ver se pode não tem falar. como você me dar uma declaração, porque eu faço estágio e aí eu tô tendo que sair mais cedo em dia de aula. Certo. Aí uma declaração só colocando os horários da aula mesmo. Pode deixar, eu faço sim, viu? E aí eu te encaminho por e-mail, Ana? Ou Aham, pode posso mandar ser. pelo WhatsApp mesmo? Tanto faz, pode ser pelo WhatsApp. Eu faço amanhã e te mando já, tá? Tá bom, brigadão, viu? Anotei aqui para não esquecer, porque senão a cabeça da gente te falar, viu? Não... Bom, obrigada. Eu tô pra te pedir faz tempo, mas Não, mas é tranquilo, já tem até esses modos, porque sempre tem aluno que pede, né? tá Tá bom bom. então, obrigada.